de crime e disse que a pasta planeja elaborar um aplicativo para restringir o acesso de crianças a conteúdos inadequados. As declarações foram dadas um dia após a Polícia Civil do Distrito Federal abrir um inquérito para apurar a morte de uma menina de 8 anos que foi vítima do chamado desafio do desodorante. A criança teve uma parada cardiorrespiratória depois de inalar o produto. Os investigadores pretendem descobrir como ela teve acesso ao conteúdo e quem são os responsáveis pela disseminação nas redes sociais. Uma equipe médica que cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o pós-operatório será delicado e prolongado. Ele foi submetido a uma cirurgia de 12 horas neste domingo, a 7ª desde a facada sofrida em 2018 e uma das mais complexas já feitas pelo ex-chefe de Estado. Não há previsão de saída da UTI nem de alta. Bolsonaro foi operado por causa de uma obstrução parcial do intestino. Segundo os médicos, ele está consciente e conversou com a equipe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende deportar quantos imigrantes for possível para El Salvador. Ele também disse que o governo americano poderia ajudar o país da América Central a construir mais megapresídios. As declarações foram dadas durante um encontro entre Trump e o presidente salvadorenho Nayib Bukele na Casa Branca. A família de um imigrante de El Salvador, deportado e preso por engano, fez um protesto do lado de fora. No horário de Brasília, 3h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h04. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha nesse início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Eu sou Maiara Medeiros, seguiremos juntos até às 5 da tarde aqui no CBN Cotidiano. Participe muito, quantas vezes você quiser, no 981 32 40 88, o 981 32 40 88, que é o nosso número do WhatsApp. Lembrando que estamos também no cbnparaíba.com.br e no YouTube da CBN Paraíba. Que seja uma boa semana para todos nós. No programa de hoje a gente traz atualizações sobre o caso do Hospital Padre Zé. Lembra que na semana passada nós falamos sobre a situação financeira do local, que segundo a diretoria do hospital corria o risco de fechar até o fim desse mês? Pois bem, a entidade responsável pelo Hospital Padre Zé tem 5 dias a contar de hoje para levantar toda a atual situação financeira da unidade. Um dos destaques da política desta segunda-feira é com Angélica Nunes. Oi, Angélica, boa tarde. Bem-vinda de volta ao CBN Cotidiano. Boa tarde, Maiara, os ouvintes da CBN Cotidiano. Passei uma temporada no CBN João Pessoa, fazendo Bom Dia Paraíba também, né, nas férias de João Paulo Medeiros, mas estou de volta essa semana e venho cheio de novidade. Felizmente a política nem sempre traz boas notícias e aí a gente tem um encaminhamento que é até positivo em relação ao Hospital Padre Zé, né? Hoje teve uma reunião junto com o Ministério Público e todos em busca de uma solução jurídica para um problema grave que surgiu a partir do suposto desvio de dinheiro na gestão do então diretor, né, do Instituto São José, o Padre Egídio de Carvalho. Então, daqui a pouquinho a gente vai atualizar sobre essa reunião, o que está sendo pensado, né, pelos poderes para tentar solucionar esse problema. E no momento da política, eu vou falar novidades sobre o caso Alana Galdino. Há um pedido, inclusive, de suspeição do relator do caso no Tribunal de Contas, né, o conselheiro Nominando Diniz, e a gente vai explicar por que Nominando está sendo apontado aí numa denúncia que já está em análise pelo Ministério Público de Contas, questionando se ele pode ou não julgar esse caso. Então a gente vai falar sobre isso e outros assuntos da política, né? Teve envolvidos no ato golpista aqui da Paraíba, que está foragido. A gente
conseguiu inclusive falar com um dessas pessoas, né, que descumpriu as medidas cautelares, e outros que estão foragidos na Argentina. A gente vai explicar logo mais. Tudo certo, Angélica, até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Diferença salarial entre homens e mulheres também está aí no centro do nosso debate de hoje, porque foram divulgados dados pelo governo federal que mostram que aqui na Paraíba a diferença salarial cresceu em 1,44%, situação que se torna ainda pior quando se compara a média salarial das mulheres negras e brancas. Nas colunas de hoje, Cássio Bezarria fala sobre inflação. Na última semana saíram dados da cesta básica e da inflação que é agregada aí à cesta básica aqui no Brasil. A maioria da população brasileira passou a reduzir a quantidade de alimentos que costuma comprar. Dia também de mercado de trabalho com Fábio Ferreira. Não é de hoje que nós vivemos na era do marketing, mas mais do que ter um bom produto, oferecer o melhor serviço, é preciso que seu público saiba disso também. Então, se você é dono de empresa, empresário, gestor, você deve evitar os pecados capitais do marketing. Quer saber quais são cada um deles? Então vem comigo, Fábio Ferreira, hoje na coluna Mercado de Trabalho, aqui no CBN Cotidiano. E tá na moda, com Adriana Cavalcante. Enquanto as vitrines se enchem de tendências, apostar nas peças atemporais é a nova revolução. Você já tinha pensado nisso? A gente se encontra mais tarde na coluna Tá na Moda. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz lá no Brasil? Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem lá no Brasil. Hoje é o Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais consumidas do planeta e que vai muito além de um simples hábito matinal, porque café é cultura, economia e afeto também. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e também um dos principais consumidores. E aí, seja puro, com leite, expresso, coado ou gourmet, o café está presente na rotina dos brasileiros, marcando conversas, reuniões, encontros e também momentos de pausa. Você que está nos ouvindo, tem todo um ritual na hora de tomar o bom e velho cafezinho? Queremos saber. Mande sua mensagem para a gente no 981324088, 981324088. Inclusive, eu já estou por aqui com a minha canequinha de café aqui ao lado, né? Tomando meu bom cafezinho para acordar, começar a semana com tudo. O seu café vai ser doce, como se fosse um carinho. O seu café vai Com os trabalhos técnicos de Tiago Nunes e a edição de Everton Correia, o CBN Cotidiano desta segunda-feira está no ar. lá no Brasil, lá no Brasil, lá no Brasil. Agora são 3h10. O Instituto São José, que é a entidade responsável pelo Hospital Padre Zé, tem 5 dias a contar de hoje para levantar a atual situação financeira da unidade hospitalar e também tudo o que já foi feito nos últimos meses pela nova diretoria. Uma medida que ficou definida durante reunião realizada hoje pela manhã no Ministério Público da Paraíba. Angélica Nunes está por aqui, né, Angélica, com as informações. Boa tarde a todos. É um imbróglio que surgiu na semana passada, né? A gente acompanhou que a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, decidiu, né, não renovar o contrato com o Instituto São José, que é quem mantém o Hospital Filantrópico, o Hospital Padre Zé, com a justificativa de que as contas tinham sido desaprovadas e havia essa preocupação de acabar tendo que responder criminalmente, né, no momento em que essas contas fossem analisadas. E eles, inclusive, encontraram uma solução para que isso não acontecesse, o risco do contrato ser suspenso até abril, buscando a justiça. Então, no primeiro grau foi negado, recorreram ao Tribunal de Justiça e aí, sabiamente, o desembargador Carlos Leite Lisboa até concedeu em liminar que esse contrato seja mantido enquanto não há essa análise de mérito, essa questão de se pode ou não manter esse contrato, considerando que as contas estão totalmente irregulares, cheias de buracos, né, de informação do período em que Padre Egídio administrou a entidade.
Então, agora há essa tentativa de buscar uma solução jurídica. E aí, claro, vários atores estão participando dessa discussão, inclusive o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas, que é o algoz, né? É o que vai analisar as contas da Secretaria de Saúde mais adiante e constatar se houve equívoco na manutenção ou não desse contrato. Sim. Então, para evitar que isso aconteça deliberadamente, há esse encontro, né? Esse momento de unidade. E hoje houve essa reunião. E a deliberação, como você bem pontuou, é que o hospital faça um relatório, um levantamento da situação e entregue isso no prazo de 5 dias. E a ideia é meio que fazer um pacto, né? Daqui para frente as coisas vão andar conforme tem que andar, né? Com transparência, bem usufruindo dos recursos públicos, porque ali tem muito dinheiro de emenda parlamentar, tanto estadual quanto municipal, então é preciso ter um zelo em relação a isso. A gente traz o trecho da fala do promotor Alexandre Nóbrega. Ele é o promotor da área de fundações do Ministério Público Estadual da Paraíba e foi com quem conduziu, né, essa reunião de hoje, e ele explica o encaminhamento que será dado a partir de agora. Ao final dessa reunião, né, todos os atores aqui presentes, né, autoridades e entidades interessadas, né, com o objetivo de encontrar uma solução comum, chegamos ao bom encaminhamento de que o Instituto São José encaminhará em até 5 dias aos Ministérios Públicos, né, tanto da Saúde como também de fundações e também ao Tribunal de Contas, né, todo o histórico vivenciado desde o início dessa nova gestão até o instante contemporâneo, com dados estatísticos do trabalho que vem sendo realizado, para fomentar, no âmbito do Tribunal de Contas, né, um vínculo jurídico, e aí o resultado final dessa reunião, para ser entabulado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com a participação dos Ministérios Públicos, da Promotoria de Fundações e também da Saúde, né, esse vínculo jurídico de modo a dar uma segurança jurídica, né, dos trabalhos realizados pelo hospital em face dos recursos que recebe, tanto do município como também do Estado da Paraíba, né. A nossa preocupação e intenção era exatamente essa, né, a de que o hospital não ficasse a depender a todo término de vínculo de uma ameaça de fechamento. Então, queremos construir caminhos de modo a garantir sempre o bom funcionamento do hospital como vem sendo realizado. Então é isso, né? E aí tem um destaque que precisa ser feito, né? A gente sabe que o hospital foi alvo de uma série de indícios de irregularidades e que até hoje o hospital tenta se recuperar, a duras custas, tenta se recuperar, inclusive a sua credibilidade, porque as pessoas ficaram até com medo, né, de fazer doações. O próprio poder público, em um certo momento, houve essa reticência, mas logo em seguida houve esse mãos dadas, né, aquele momento de mãos dadas, e vários parlamentares passaram a destinar emendas com o objetivo exatamente de dar fôlego a essa entidade. E aí, por que ela é tão importante? É bom destacar. É uma entidade que atua somente através do SUS, ela não recebe pacientes de outro meio, né, de planos de saúde ou particular. Então, ela é totalmente dependente desse contrato com a prefeitura, que é quem destina, né, faz o repasse do SUS. E os diretores do hospital, o Padre Jorge, inclusive, falou conosco hoje, ele tem pontuado essa preocupação porque é um hospital que atua quase que como instituição de longa permanência, né? E só em 2024 ela acumulou uma dívida de mais de 1 milhão, segundo o Padre Jorge, e ela atua nesse sentido. Eu lembro, inclusive, no Ministério Público, uma época, né, que teve que fazer uma intervenção porque fecharam um abrigo de idosos e esses idosos foram levados para o Hospital Padre Zé com o objetivo de fazer o primeiro atendimento, situação de desnutrição grave e tal. E muitos, como não tinham parentes, ficaram lá, virou um asilo, né? Acabou o Hospital Padre Zé em determinado momento virando uma espécie de asilo. Então, é um hospital que depende totalmente do poder público e desse apoio, nessa rede de apoio que se cria a partir de agora. A gente aguarda 5 dias úteis, não vai ser essa semana, provavelmente só será depois do feriado, e a gente vai acompanhar e trazer a repercussão, o resultado, né, desse desdobramento de hoje. Tá certo, Angélica, obrigada pelas informações. Volta daqui a pouco, né? Daqui a pouco, com assuntos importantes, inclusive novidadíssimas aí em relação ao caso Alana Galdino. Tá certo. Obrigada, Angélica, pelas informações. Agora são 3 horas e 17 minutos. Quem
Quem trabalha com cultura costuma buscar editais para o recebimento de valores que garantem espetáculos e outras produções artísticas também. Aqui em João Pessoa, o Fundo Municipal de Cultura é um aliado para que a cena da cultura permaneça viva, ou ao menos deveria ser um aliado, né? Diogo Pinheiro está por aqui para falar sobre uma situação chata que vários artistas da Paraíba estão enfrentando, não é isso, Diogo? Boa tarde para você. É isso, Maiara, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. O acesso à cultura é um direito fundamental de todo cidadão, garantido pela Constituição Federal do Brasil. As leis dos editais de incentivo à cultura ajudam a democratizar esse direito, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Aqui em João Pessoa, um desses incentivos é o edital do Fundo Municipal de Cultura, que foi aberto em maio de 2024 para projetos em diversas áreas como música, dança, teatro, culturas populares e audiovisual. O cronograma do edital previa que, após a divulgação dos selecionados e a assinatura do termo de compromisso, os repasses dos valores seriam feitos para essas pessoas que foram contempladas. Mas, de acordo com Givanildo Silva, o Giva, que faz parte do Fórum dos Fóruns de Cultura da Paraíba, esse pagamento ainda não aconteceu. No começo do ano 2024 foi aberto o edital, que seria para o ano 2024-2025, já que nós entendemos, né, que como o edital seria finalizado, né, no mês 9 de 2024, logo assim que a gente assinasse a carta, o termo de execução, né, já seria apresentado para nós um cronograma de desembolso dos recursos, que começaria em 2024 em diante. E ele não ocorreu. Não ocorreu em 2024, depois que nós iniciamos um processo de pressão público. Em março de 2025, foi apresentado um cronograma de desembolso que começaria a partir do dia 30 de abril de 2025. Ou seja, do fechamento do edital, com todos os resultados finalizados, que foi no fim de setembro, até agora, até abril, né, seriam quase 8 meses, né, de atraso desse recurso. Eu conversei ainda com o Givas, continuei conversando com ele sobre esse assunto, e ele ainda contou que o impacto de toda essa situação referente a essa incerteza dos fazedores de cultura sobre esse recebimento do pagamento, sobre quanto vai ser feito e tudo mais, até porque são projetos que são feitos que não é só a pessoa contemplada que recebe, mas são equipes que se juntam e que mandam esses projetos e que se responsabilizam pelo cumprimento e também pelo pagamento digno desses projetos. O impacto dessa situação toda é diverso e não é só na saúde financeira, mas também na saúde mental. Um dos aspectos é a saúde mental, né? Hoje tem um debate, não só aqui em João Pessoa, como na Paraíba e no Brasil, sobre a saúde mental dos trabalhadores, das fazedoras e fazedores de cultura, provocado por esses editais que atrasam. A outra é a própria sobrevivência, né? Porque foram um número, acho que 70 projetos aprovados, mas em cada projeto tem no mínimo 5 pessoas, né? Então, são pessoas que planejaram suas vidas e não conseguiram concretizar. E o que é mais grave para todo o conjunto da população, né, de João Pessoa é não ter a possibilidade de acessar, né, as diversas linguagens da cultura que irão ser ofertadas por esses projetos. Como eu falei, são editais de incentivo à cultura que possibilitam não só que os trabalhadores de cultura tenham uma forma de financiar os seus projetos, mas que permite com que esses projetos, essas expressões culturais cheguem a mais pessoas, né, de forma gratuita também, que muitas vezes é a contrapartida desses editais. Fazer com que aquele show, aquele projeto artístico, ele chegue nas pessoas, na comunidade, na cidade inteira, de maneira gratuita, para que todo mundo possa ter acesso. A gente entrou em contato com a Funjop, que é a responsável por gerir o edital do Fundo Municipal de Cultura, e a gente recebeu uma nota explicando que o edital do Fundo Municipal de Cultura, feito com recursos próprios, tem um prazo entre 2024 e 2025. A Funjop afirma que o processo de pagamento desse edital está no trâmite jurídico e administrativo e em breve, apesar de não definir uma data específica, a nota afirma que em breve a Fundação vai estar executando
todos os pagamentos das pessoas que foram contempladas nesse edital. Claro que a gente vai continuar acompanhando, porque cultura é uma coisa extremamente importante para toda a nossa sociedade, para todo o nosso país que respira cultura, diversas expressões de cultura, e aí a gente vai continuar acompanhando toda essa situação envolvendo esses fazedores de cultura. Maiara? Para que essas pessoas tenham uma resposta, né, Diogo, sobre isso. É isso. Obrigada pelas informações. Até mais. Agora são 3 horas e 22 minutos. Mudando aqui de assunto, foi preso neste domingo um homem que torturou a ex-mulher e a manteve em cárcere privado durante todo o fim de semana. Isso na cidade de Caaporã, litoral sul do estado. A vítima teve o braço fraturado pelo agressor. O delegado da Polícia Civil, Edernei Haas, contou os detalhes. Na sexta-feira, às 19 horas, uma mulher, quando chegou em casa, seu ex-companheiro já estava dentro de casa. Ele a agarrou pelos cabelos e começou a torturá-la. Essa tortura foi até 1h da manhã. Após cessar essa sessão de tortura, ele a manteve em cárcere privado. Ela conseguiu convencê-lo a sair para procurar o hospital, porque durante a sessão de espancamento ela acabou quebrando um dos braços. Ela foi para uma casa, acionou a patrulha militar. Nós prendemos ainda em flagrante esta pessoa, esse ex-companheiro. Então ele está sendo indiciado por 5 crimes: cárcere privado, tortura, descumprimento de medida protetiva. O total das penas passam de 30 anos de reclusão, tamanha a gravidade dos crimes que ele cometeu. E um outro caso de violência contra a mulher também foi registrado este fim de semana. Uma paraibana foi vítima de feminicídio no último sábado em Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco. Amanda Carolina Pacheco, de 34 anos, era natural de Campina Grande e foi morta a tiros pelo namorado, um policial militar de Pernambuco. E aí, de acordo com a polícia, ela estava na casa da madrinha com o suspeito. A madrinha estava dormindo e acordou com barulhos de tiros. Ela encontrou a afilhada caída com a arma no chão, mas o suspeito já tinha fugido. O homem tem 40 anos de idade, foi preso em flagrante horas depois, após confessar o crime. E aí o corpo de Amanda Pacheco está sendo enterrado hoje em Recife. A gente reforça aqui os canais de denúncias, né, para denunciar casos de violência contra a mulher. Tem o 180, a Central de Atendimento à Mulher, que é um serviço nacional gratuito e confidencial, disponível 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados também. Tem o 155, que é o Disque Direitos Humanos da Paraíba, que é um canal estadual gratuito para denúncias de violência contra mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos considerados vulneráveis. Tem o 197 da Polícia Civil da Paraíba para denúncias anônimas e informações sobre investigações. E tem também o 190 da Polícia Militar da Paraíba para emergências e situações de riscos iminentes. Agora são 3 horas e 25 minutos. A gente tem informações aqui sobre diferença salarial aqui na Paraíba. Isso porque, segundo dados do 3º relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios divulgados pelo governo federal, a desigualdade salarial entre homens e mulheres aumentou aqui no estado. Desde a última pesquisa, realizada em setembro do ano passado, a diferença salarial cresceu 1,44%. E aí, enquanto naquele período os homens ganhavam 15,39% a mais, a porcentagem subiu para 16,83%. Essa diferença aí salarial entre homens e também mulheres. E aí a média salarial das mulheres aqui na Paraíba é de R$ 2.203,26, enquanto os homens recebem, em média, R$ 2.648,96. E essa disparidade, né, salarial entre os gêneros também é alta em âmbito nacional. Os homens recebem, em média, 20,87% a mais do que as mulheres, o que representa um aumento de 0,18% em relação ao relatório anterior. Sobre o assunto, eu conversei agora há pouco com a professora da Universidade Federal da Paraíba, que é especialista em estudos de gênero, Glória Rabai. Desde que as mulheres conquistaram o direito ao trabalho remunerado, né? Porque ao trabalho, elas sempre tiveram direito a esse trabalho. Que o trabalho da mulher é pensado apenas como uma forma de ajuda ao orçamento familiar. Quando, na verdade, nós sabemos que quase 50% das famílias brasileiras têm como chefe de família a mulher.
né? Além do mais, há esse preconceito de que o trabalho da mulher é apenas um trabalho auxiliar, é apenas uma renda auxiliar, ele inspira essa diferença salarial. Além disso, a gente pode falar que é o machismo, que é o preconceito mesmo contra as mulheres, né? A supervalorização do trabalho do homem. Você vê várias profissões, quando os homens exercem uma atividade, eles acabam ganhando mais dinheiro do que as mulheres. E aí tem uma outra questão, né? O fator racial, que continua sendo um dos maiores problemas apontados no diagnóstico nacional, porque mulheres negras recebem, em média, R$ 2.864,39, enquanto mulheres não negras ganham R$ 4.661,06, uma diferença gigantesca de 38%. Né? Aqui na Paraíba essa desigualdade também é evidente, porque mulheres negras recebem aí R$ 2.035 aproximadamente e mulheres não negras R$ 2.571, uma diferença de mais de 20%. Empregadas domésticas, as cuidadoras, as pessoas que estão nas funções mais básicas da sociedade, que são funções essenciais para nosso bem viver. A maioria das trabalhadoras negras estão nesse mundo do trabalho precarizado. Isso diz muito sobre nossa sociedade, sobre o racismo em nossa sociedade. Então, é por isso que hoje nós falamos, quando a gente fala do movimento feminista, dos direitos das mulheres, isso não pode estar desvinculado da questão racial, porque você vê que a diferença entre os ganhos, né, remuneratórios das mulheres brancas e das mulheres negras, há uma diferença absurda, né, e nada justifica isso a não ser o racismo. Pois é, infelizmente, né, uma realidade que a gente enfrenta, não só aqui na Paraíba, mas também em todo o Brasil, em vários outros lugares do mundo também, essa questão da diferença salarial é uma coisa que deveria melhorar, né, com o passar do tempo, mas infelizmente só piora, e foi uma piora grande, bem significativa de um ano para o outro, né, porque no ano anterior essa diferença salarial, os homens ganhavam aí 15,39% a mais do que as mulheres, e essa porcentagem subiu em menos de um ano para 16,83%, né? Então, essa disparidade salarial com certeza ainda é um desafio, é mais um desafio enfrentado pelas mulheres em todo o mundo. Agora são 3h29, quero chamar a atenção aqui para a mensagem, né? As mensagens, as participações dos nossos ouvintes. O Paulo está participando por aqui. Obrigada, Paulo, pela sua participação. O Delan também. O Roberto Lima, boa tarde, já na escuta como sempre. O Reginaldo também está por aqui, né? Maiara, sobre o café. Eu nunca tomei café. Sério? Nunca na vida toda. É um caso raro, hein? É um caso raro. Mas questão de gosto, né? Não tem problema nenhum. Obrigada pela sua participação. O Wagner também está por aqui. Mandou uma xicrinha de café pra gente com um pedaço de torta, né? Então já é a resposta dele sobre como ele gosta de degustar aí o café. Hoje que é Dia Mundial do Café, para quem está chegando agora, Dia Mundial do Café. A gente vai falar sobre isso ainda hoje no CBN Cotidiano, né? Sobre pessoas que fazem desse momento de tomar café uma experiência, né? Tem toda uma experiência envolvida. E quero chamar também a atenção aqui para a participação do Soares. Ele mandou um áudio para a gente, vamos ouvir. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Angélica, bancada e ouvintes do CBN. Andando esses dias por João Pessoa, tenho verificado o crescimento de transporte com animais. Inclusive já tem uma lei que proíbe. E neste momento eu flagro duas. Passei por uma agora há pouco e essa eu consegui registrar, Maiara, de carroça de burro na orla de João Pessoa. E aí a pergunta, não estão sendo fiscalizados, que estão tendo esses maus tratos com animais, onde inclusive já existe uma lei proibindo de transitar em via pública? Paz e bem, sintonia. Pois é, Soares, é uma situação muito triste, né? Inclusive, ele mandou um vídeo pra gente também, para quem está acompanhando a gente no cbnparaíba.com.br, no YouTube também, no nosso canal no YouTube. Ele mandou um vídeo pra gente dessas imagens, né? Que ele flagrou na orla aqui de João Pessoa, de cavalos carregando carroças e carroças
muito pesadas, são carroças bem pesadas. Eu também, Soares, tenho notado, tenho percebido essa questão aqui em João Pessoa, em vários bairros aqui de João Pessoa, né? Existe de fato uma lei que proíbe o uso de veículos de tração animal e exploração de animais para esta finalidade aqui na capital, né? Uma lei que... Pois é. Agora também tem uma questão social nisso tudo, né? Eu acho que se as pessoas pudessem escolher, não usariam esse tipo de veículo, é a necessidade. E aí o que a gente tem que pesar é a ausência do poder público, né? De dar solução para que essas pessoas tenham um equipamento, né, adequado para fazer esse trabalho. Porque aí vai desde o catador, né, de reciclável, gente que trabalha carregando metralha, né, de obra, faz esse serviço, faz esses bicos. E aí é a necessidade também. Pois é, tem um vídeo, né, Tiago, a gente vai transmitir aqui no nosso site, no YouTube. Tá, o Repórter CBN está chamando na volta, a gente vai mostrar esse vídeo para quem está nos acompanhando no nosso site e no YouTube também, que o Soares, nosso ouvinte, filmou, fez agora há pouco na orla aqui de João Pessoa. 3h33, Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos que discutem a contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços. A pejotização pode ser vista como uma infração às regras trabalhistas. O STF não informou quantas ações serão afetadas. Recentemente, o plenário da Corte decidiu que será firmado um entendimento geral sobre o tema. Ainda não há data definida para o julgamento. A estimativa de inflação brasileira para este ano permaneceu em 5,65% pela terceira vez seguida. É o que mostra o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A meta de inflação para 2025 é de 3% e será cumprida se ficar no intervalo de 1,5% a 4,5%. Para 2026, a expectativa do IPCA continua em 4,5%. Já são 3 semanas de estabilidade. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a cidade de San Diego, nos Estados Unidos. O tremor foi sentido por toda a região sul da Califórnia, segundo autoridades locais. Há relatos de que o terremoto também foi sentido no norte de Los Angeles. Não há registro de danos ou vítimas até o momento. O Santos demitiu o técnico Pedro Caixinha. O treinador português caiu depois de o time perder para o Fluminense no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Caixinha foi contratado em janeiro. Com ele, o Santos disputou 16 partidas. Foram 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O auxiliar técnico César Sampaio assume o comando da equipe interinamente. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Agora são 3h35. A gente ouviu um áudio agora há pouco do nosso ouvinte Soares, né? Ele estava falando sobre a questão dos animais de tração, né? Cavalos que, enfim, são usados para carga, né? Para carregar cargas pesadas com essa finalidade. Aqui em João Pessoa, ele disse que percebeu que aumentou muito o número de animais nessa situação aqui na capital. Ele fez um registro na orla aqui de João Pessoa e mandou imagens para a gente, né? Para quem está assistindo a gente agora no cbnparaíba.com.br ou também no YouTube, no nosso canal no YouTube, né? É só acessar lá o YouTube e colocar CBN Paraíba. A gente tem imagens, vou colocar aqui para vocês, ó, de um cavalo, né? Imagens feitas pelo nosso ouvinte Soares, de um cavalo carregando uma carroça gigantesca, né? Super pesada, em asfalto, tem essa questão também. E a gente vinha falando que existe uma lei que
proíbe o uso de veículos de tração animal e exploração de animais para esta finalidade aqui em João Pessoa, né? E essa lei estabelece como tração animal todo meio de transporte de carga movido por animal e também proíbe o deslocamento de animal conduzindo cargas, né? Estando montado ou não. A gente vinha falando sobre isso agora há pouco. A Angélica até pontuou a questão das pessoas, desses trabalhadores, que eles fazem isso por necessidade, né? E não basta proibir, é preciso proibir, mas também dar condições para que essas pessoas trabalhem de outra maneira, né? Eles precisam desse suporte. E aí o Francisco, né, ele está nos ouvindo também aqui do Núcleo do Bem-Estar Animal. Ele está falando o seguinte, sobre o tema das carroças, que é discutido agora neste momento. Temos uma ação civil pública que tramita desde 2021 e a Prefeitura resiste em cumprir a lei, né? A gente precisa falar sobre isso também, sobre a questão da fiscalização, né? Porque existe a proibição, mas não existe a fiscalização. Não sei se coincidência ou não com o ano, mas eu lembro que no período da pandemia houve uma espécie de flexibilização, né? Nesse monitoramento, até por conta da questão, né? Das dificuldades financeiras que muitas pessoas ficaram. E aí isso é um problema grande, né? Porque tem a questão do animal mesmo, de maltratar, né, o animal. Sim. Como veículo chicotada, né? Veículo de carga, quanto a questão social da pessoa, né? Ninguém escolhe. É igual você, na perspectiva das pessoas que vivem à margem dos rios, né? Sofrendo risco de alagação e de perder tudo. Ninguém escolhe estar morando ali, né? Está ali porque é o que tem, né? O que tem para o momento. Então, também tem essa questão social. Da necessidade, né? Que aí o poder público tem que entrar nessas frentes, né? Da proteção animal, mas também da proteção à pessoa, que precisa ter um meio de vida, né? De sobrevivência. Exatamente. Tem o George, também nosso ouvinte aqui participando, ele dizendo que lei sem fiscalização não funciona, né? É uma realidade que a gente vive, né, Angélica, em relação a várias outras questões, carências, né? E faltas, né? Que o poder público não alcança, apesar de existirem leis. É isso. Participe você também que está nos ouvindo no 981324088, 981324088 é o nosso número no WhatsApp. Participe quantas vezes você quiser, mande sua mensagem de texto, de áudio, seu vídeo também, como o Soares mandou para a gente. Obrigada, Soares, pela sua participação. Agora são 3h39. Quem está por aqui agora é Everton Correia, com informações aí da área policial, não é isso, Everton? Boa tarde para você. Isso mesmo, Mayara. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente. Agora, no início da tarde, um homicídio foi registrado lá no bairro de Gramame. E aí a gente, inclusive, teve informações trazidas por Flávio Fernandes, repórter que colabora também aqui com a gente. Ele trouxe alguns detalhes de que se tratava de um homem que estava deixando a casa da namorada, costumava ir lá no bairro, principalmente na região chamada Colinas de Gramame, e lá acabou sendo, então, abordado. Por quantos homens ainda não se sabe, mas o que se sabe é que ele morreu na hora depois de ser vítima, então, desses tiros, desses homens que atiraram contra ele. Um dos principais disparos, então, foi diretamente na cabeça, o homem morreu no local. A delegada Josenise Andrade explicou mais para a gente detalhes sobre tudo isso. A princípio, ele não tem nenhuma passagem, é trabalhador, trabalhava numa fábrica aqui próxima e teria vindo à casa da namorada. E quando saiu, foi alvejado, ninguém sabe por quem. Ela disse que ele chegou, passou cerca de meia hora, saiu porque iria trocar de roupa para ir trabalhar e que ela ouviu os disparos e quando ligou para ele, ele já não atendeu e ela já encontrou ele sem vida. E aí, depois disso tudo, inclusive, começou-se a falar por lá que ele seria de uma outra localidade, não era conhecido na região, e há, sim, a informação, de acordo com a polícia, que existe ali, não vamos dizer o domínio, mas a participação de facções, a presença de facções naquela região. E ele poderia ser uma pessoa que foi vista ali como uma pessoa inimiga, mas há também a possibilidade de que tenha sido assalto, logo um latrocínio, já que alguns pertences dele não foram encontrados. A moto dele não está aqui e nem o aparelho celular. Há a possibilidade de um assalto, há a possibilidade de um assalto também. Então, o delegado é que vai ver as linhas de investigação e as possibilidades. A Polícia Civil agora vai ficar então com a investigação. Esse caso vai ficar na Delegacia de Homicídios e aí
a família também ficaria acompanhando, trazendo informações que podem ajudar. Além disso, quem estiver no local, mora no local, tem informações que podem ajudar a polícia e quer mesmo assim garantir a sua segurança, tem medo de passar detalhes, passa pelo 197, que de acordo com a Polícia Civil, o sigilo é garantido. Então essas são as informações que a gente tem para trazer. Acaba de chegar uma outra informação aqui para a gente relacionada ao trânsito, uma informação triste. Um motociclista no Geisel acabou de ser atropelado por um ônibus. Ele foi socorrido por trauma em estado grave e a qualquer momento a gente vai trazer mais atualização sobre o estado de saúde dele. A gente já está em contato com o hospital de trauma. A gente sabe que o SAMU foi o responsável por fazer esse socorro. Então quem está na região do viaduto do Geisel também pode colaborar com detalhes aqui pra gente. De repente tem algum ouvinte nos dando carona, né? Exatamente. É isso, Everton. Obrigada, viu, pelas informações. Qualquer coisa você volta por aqui para trazer atualizações sobre esse e outros casos também, né? A gente segue aqui atentos às atualizações ao longo de toda a tarde, hoje até às 5 horas da tarde. Agora são 3 horas e 42 minutos. A gente vai para um intervalo rápido e volta daqui a pouquinho com o Momento da Política. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Bora, Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resorts, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba. Se você é um apaixonado por carros ou simplesmente precisa realizar a manutenção do seu veículo, a escolha das peças certas faz toda a diferença. A Auto Peças Barbosa é a loja comprometida em oferecer as melhores marcas e os melhores preços em lataria, faróis, lanternas, para-brisas e acessórios para carro nacional ou importado. E tudo dividido em até 10 vezes nos cartões. Autopeças Barbosa, qualidade, variedade e excelência no atendimento. Loja em João Pessoa e Campina Grande. Acesse nossas redes sociais. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. O Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. CBN Cotidiano. 3 horas e 46 minutos. Momento da Política. O
O MPC está analisando a suspensão do conselheiro nominando Diniz para julgar a indicação de Alana Galdino ao TCE, né, Angélica? Boa tarde novamente para você. Boa tarde, Maiara. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Pois é, eu tenho duas novidades em relação ao processo da indicação da filha do presidente da Assembleia para essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas tão polemizada, né? Porque há questionamentos do Ministério Público de Contas se ela de fato preenche os requisitos para ocupar um cargo tão importante. E o principal apontamento do Ministério Público, a maior queixa, né, é que ela não cumpriria o requisito de ter o notório saber. E eles colocam em dúvida não só o fato dela ser bacharel em Direito, mas não ter OAB, então isso já dificultaria esse exercício, né, do direito, assessoria jurídica, eventualmente, e o fato do cargo que ela exerce, ao mesmo tempo em que estuda medicina em Campina Grande e exerceria um cargo comissionado aqui em João Pessoa. Como é que ela iria conciliar, né? Como é que ela iria conciliar? Então, primeiro a gente tem uma novidade em relação a uma auditoria solicitada pelo próprio nominando Diniz, daqui a pouco eu falo sobre ela, mas a partir disso, além desse questionamento do Ministério Público de Contas, ele recebeu uma denúncia, né, de uma senhora, uma ex-candidata vereadora em Cabedelo, Morgana Macena, questionando que nominando não poderia ser relator desse caso. E aí o Ministério Público já acatou essa denúncia, foi enviada à ouvidoria do MPC, e aí o ouvidor do MPC, o procurador Bradson Tibério Camelo, já remeteu para distribuição para que algum procurador dê andamento, né, a essa denúncia. E o que diz a denúncia? Que nominando não poderia ser conselheiro, não poderia ser relator desse processo de Alana Galdino por ter relações políticas com o presidente da Assembleia, com o deputado Adriano Galdino. Sim. E aí pontua duas questões. Uma delas foi a aprovação, no meio do ano passado, de uma proposta de emenda constitucional que permitiu que o presidente do TCE fosse incluído na ordem de sucessão para assumir a prefeitura de João Pessoa. E aí a Assembleia estava em recesso, Adriano Galdino tirou todo mundo do recesso para fazer essa sessão e votar essa PEC, que acabou viabilizando que nominando se tornasse prefeito de João Pessoa interinamente, porque naquele momento Cícero estava fora de João Pessoa, Léo Bezerra e o presidente da Câmara, Dinho Dausley, não poderia assumir, senão ficariam inelegíveis para as eleições, e aí nominando se tornou prefeito interino. E aí o entendimento dessa denunciante que encaminhou isso ao Ministério Público, que isso já mostra que há uma aproximação, né, uma relação política de agrados entre os poderes. E aí ela também pontua que um dos filhos de nominando Diniz, Ricardo nominando Varandas Diniz, tem um cargo comissionado na Assembleia, recebe um salário de quase R$9 mil. Ele é lotado desde 2023 na Assembleia, no gabinete do deputado Hervásio Bezerra, isso é uma apuração nossa, e não está na denúncia isso. E aí, né, ela aponta isso, né, de que haveria uma relação política entre ambos, uma relação inclusive de nepotismo cruzado, e que isso inviabilizaria nominando o seu relator do caso de Alana Galdino. Isso é um ponto, ainda vai iniciar o processo de análise, né? Como eu disse, Bradson Camelo, procurador, encaminhou para distribuição e a gente vai acompanhar essa etapa, porque tem várias frentes de questionamentos desse caso de Alana, né? Não só no Tribunal de Contas, inclusive. Tem ações também no TJ, no Tribunal de Justiça. E aí, a parte, o Ministério Público moveu também questionamentos, como eu disse, sobre essa capacidade de Alana de comprovar esse notório saber. E nominando por cautela, na semana passada, inclusive, suspendeu, né, o julgamento, marcou para o próximo dia 23 de abril e solicitou uma auditoria técnica para comprovar se, de fato, ela preenche os requisitos. E aí eu tive acesso ainda há pouco aos autos desse relatório da auditoria. E aí, em resumo, o que a auditoria aponta é que, tecnicamente, a Alana seria uma servidora fantasma, algo que a gente já colocava em questionamento pelo fato dela fazer faculdade de medicina em Campina e também como é que ela conseguiria conciliar, já que o cargo ao qual ela é vinculada no governo do estado, né, um cargo técnico, teria que ter 40 horas semanais, então é algo que era inviável. O que a auditoria fez? Uma sabatina, uma entrevista com os servidores que atuam nos órgãos diretivos da Secretaria de Planejamento ao qual ela é vinculada.
Ninguém nunca viu a Lana prestando serviço por lá, nem sabe quem ela é. E também fez uma consulta à Secretaria de Administração para saber se ela teria esses 11 anos de vínculo. E aí o que chama a atenção é que ela foi nomeada ao longo desses 11 anos e 2 meses que ela fala que ela apresentou, né, no currículo, ela fala que teria. Ao longo desse tempo, ela foi exonerada e nomeada por várias vezes. Então, não há uma continuidade, né, desse exercício na atividade comissionada como agente de programas governamentais. Então, há esses 2 apontamentos, para além de outras questões que a auditoria também aponta, como a questão do nepotismo direto, porque diz que Adriano Galdino, ele próprio conduziu o processo de escolha da filha para conselheira, porque ele foi lá, junto a cada um dos deputados, alcançar as assinaturas necessárias, né, para que ela fosse candidata, e conseguiu inviabilizar outras candidaturas, ela ficou candidata única. E também aponta o nepotismo cruzado, por conta dessas questões de ela ser servidora do Estado, né, e Galdino da Assembleia, indicando ela para o Tribunal de Contas. Então, também acusa, a auditoria fala em nepotismo cruzado. E toca na questão que foi alvo de questionamentos na Justiça Comum, que é o fato de que ela deveria ter passado por uma sabatina pública. Os auditores são da tese levantada pela juíza de primeiro grau, né, de que os artigos que se referem à questão do processo de escolha da candidata necessariamente teria que ter uma arguição pública, que é obrigatória. Então, essa auditoria está protocolada no processo e é provável que ela seja usada para o relatório do conselheiro Nominando Diniz. Se ele vai seguir o que diz a auditoria, só saberemos no dia 23, até porque nem sempre o conselheiro segue o que tem na auditoria. Ele tem autonomia, né, discricionariedade, como diz no direito, para decidir com base nas suas convicções. Então, o que a gente tem é essa auditoria, daqui a pouco vai estar disponível no Jornal da Paraíba a íntegra desse conteúdo. Angélica, tem participação aqui do nosso ouvinte Paulo. Ele está te perguntando se a Lana tem também uma ação na PGR. Se você sabe dizer se a Lana tem uma ação na PGR. Tem um processo administrativo aberto no Ministério Público, sim, que é o início de tudo, né? Porque no Ministério Público alguém denuncia, ou então o próprio promotor por conta própria abre esse procedimento. Às vezes é uma notícia de fato quando é uma denúncia, mas abre esse procedimento administrativo. Depois dado o prazo inicial, ele abre o inquérito, pode converter isso no inquérito, e desse inquérito avançar para oferecer denúncia ou não, uma eventual ação criminal. Essa auditoria, inclusive, ela orienta o Tribunal de Contas a encaminhar esses achados da auditoria para o Ministério Público, para uma outra ação, nesse caso, relativa a atos de improbidade administrativa, num eventual ato de improbidade administrativa que se acha que aconteceu dessa conduta de Adriano Galdino nesse processo, né, como ele conduziu, né, por conta própria, pegando assinatura, inviabilizando, conseguindo convencer Felipe Leitão a não realizar a sabatina, se foi ele que fez, enfim. Tudo isso vai avançar nas investigações e é para isso que existe a fase do inquérito. Sim. Então, tem esse processo correndo do Ministério Público, que não tem novidades em relação a ele, e tem na auditoria esse pedido de que haja, sim, essa notificação para que o Ministério Público avalie se cabe, né, entrar com ação de improbidade ou não contra Adriano Galdino. Angélica, mudando aqui de assunto, alguns paraibanos denunciados nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro estão foragidos, né? Situação grave, porque a Justiça já tem entendido, né, que recebeu a denúncia em relação a essas pessoas, eles vão ter que responder, e no avançar das investigações, foram aumentando os crimes relacionados a eles, né? Então, eles têm esse temor de que fiquem presos a partir do momento que sai a decisão definitiva no STF, né? Que avançou muito, né, nos últimos dias, inclusive com a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente, no fim de semana, teve informação de que 2 paraibanos descumpriram as medidas cautelares, porque eles estavam respondendo em liberdade. Um deles é Marinaldo Alves. Ele era, inclusive, um digital influencer, um blogueiro desses
fazia, né, a apologia à direita conservadora e que pregava o conservadorismo na Paraíba, mas acabou se envolvendo em todo o processo que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E também a advogada Edith Cristina Medeiros. Inclusive, hoje eu confirmei a informação de que, de fato, ela está foragida na Argentina, ela vive na Argentina, ainda é ativa nas redes sociais, tanto ela quanto o Marinaldo, mas ambos estão considerados foragidos por violarem as medidas impostas pelo STF. No caso de Marinaldo, a gente tem informação, inclusive, que ele ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Ele, no fim de semana, inclusive, mandou um e-mail para a nossa equipe do Jornal da Paraíba se justificando, né, alegando de que ele havia um receio, porque ele foi morar numa comunidade que seria dominada pelo tráfico de drogas e as pessoas da comunidade, ao verem a tornozeleira, acharam que ele podia ser de facção rival, enfim. Ele justificou isso para tirar a tornozeleira. Só que nada se justifica, né? Ele poderia simplesmente comunicar isso ao juiz e justificar, enfim, encontrar outra solução que não a de simplesmente retirar a tornozeleira por conta própria. E no e-mail ele também alega alguns problemas de saúde que justificam também a dificuldade de se manter respeitando as determinações da Justiça. No caso de Edith, como eu disse, ela está foragida, está na Argentina, assim como outros também denunciados nos atos antidemocráticos estão foragidos. Angélica, tem participação aqui do nosso ouvinte Helder. Ele está falando, se o relatório desta auditoria estiver correto, deveria a Assembleia Legislativa responder uma CPI pela Câmara Federal. Opinião aqui do nosso ouvinte Helder Oliveira. Serão trâmites que vão acontecer a partir do momento em que for se elucidando esses... A gente falava que, né, que tinham buracos nessa informação, porque a Assembleia fez o processo de forma muito célere, inclusive a auditoria questiona isso, né? Foram 13 dias abriu o edital até a escolha de Alana, então há esse questionamento de que tudo foi muito célere com o objetivo de que não haveria questionamento, só que houve questionamentos, né, pelo fato de como isso tudo aconteceu. Então, a partir de agora, né, tendo agora mais documentação, né, de que esses indícios, né, apontam de que ela, de fato, seria uma servidora fantasma, né, que ela não teria esse notório saber. A auditoria, no fim das contas, dos requisitos apontados como necessários para ocupar esse cargo de conselheira, ela só cumpriria a idade, né? Que é ter mais de 35 e menos de 70. Então, é algo que dia 23 a gente vai ser elucidado, até porque há esse compromisso do Tribunal de Contas de que seja analisado no mesmo dia, tanto a reclamação do Ministério Público de Contas quanto o processo administrativo propriamente aberto, né? Que tem a condução do conselheiro nominando de Liz. Agora, nesse meio tempo também haverá terá que ter essa análise dessa denúncia feita recente, a atual, que a gente tem a mais recente, desse pedido de suspeição, que o Ministério Público vai decidir se levanta ou não no dia da sessão, né, de afastar nominando do julgamento desse caso. E, Angélica, essa semana tem o quê? Vai ter 4 dias, né? Sexta-feira é feriado. 4 dias. A gente está numa contagem aí de que é uma semana mais leve, inclusive para a política, até porque... Vai ser bem prensada, né? Desde a semana passada, na Câmara Federal, já havia esse discurso, né, de que não haveria sessão, haverá uma hoje, mas não deve votar temas muito polêmicos, até porque o principal deles, que é a questão da anistia, que esses foragidos, inclusive dos atos, que a gente falou ainda há pouco, eles estão aí nessa campanha em busca de só voltar para o país se houver anistia. A anistia deve ficar para a outra semana, pós-feriadão, porque não foi nem protocolado ainda, né, pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, salve erro do sobrenome. Mas na Assembleia também, né? Na Assembleia tem sessão prevista para amanhã, mas é provável que também não tenha temas muito palpitantes em jogo, até porque Adriano Galdino nem foi na semana passada. Eu acho que enquanto não resolver essa questão de Alana Galdino no Tribunal de Contas, ele deve ficar mais ausente dos trabalhos no plenário da Assembleia. Então, terá sessão amanhã, mas eu não acredito que tenha algo muito palpitante. Traremos aqui para os nossos ouvintes, né, o balanço da sessão. Na Câmara Municipal também, a perspectiva de sessão amanhã, mas sem muitos temas
palpitantes. Hoje teve CCJ e, pelo menos, a pauta tratada na CCJ não tinha nada de muito relevância. Então, a tendência é que tenha uma semana bem morna na política, bem fraca, e as coisas só voltem a funcionar tipo pós-carnaval, né? Vai ser pós-Semana Santa. É um feriadão gigantesco, né? Só na terça-feira. Então... Sexta-feira, imprensei com o fim de semana e na terça-feira, só volta na terça-feira, dia 22, né? As atividades então, só voltam. Teremos uns dias mais leves na política e é bacana porque aí traz um tempo também para a gente de fazer avaliações, fazer análises, né? Trazer assuntos que nossos ouvintes conseguem compartilhar melhor e debater conosco, como essa questão mesmo que a gente falou ainda há pouco, né, dessa dicotomia, esse problema grande que é as carroças ocupando as vias públicas, né? Há um problema de mobilidade embutido, né? Tem um problema social e tem um problema da causa animal, então é um tema bacana. E a gente vai aproveitar até quinta-feira para trazer uns assuntos legais. Pronto. Tudo certo, Angélica. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Agora são 4h02. Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. O PL protocolou na Câmara dos Deputados o pedido para votar a urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A medida ocorreu depois que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu 262 assinaturas de parlamentares em apoio à discussão da proposta. O presidente da Casa, Hugo Mota, no entanto, não é obrigado a colocar a matéria em votação. Na semana passada, ele afirmou que não pautaria projetos que pudessem gerar crises institucionais. A Anvisa aprovou o pedido de registro definitivo da vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. Com a aprovação, o imunizante está autorizado a ser aplicado nos brasileiros de 18 a 59 anos. Essa é a primeira vacina autorizada contra a doença, que pode causar dor crônica nas articulações. No ano passado, 620 mil pessoas foram afetadas em todo o mundo. Os países com mais casos são Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os governos da China e do Vietnã estão se reunindo para descobrir como prejudicar o país norte-americano. A declaração foi dada em meio à guerra comercial entre Washington e Pequim em razão do tarifaço imposto por Trump. As nações asiáticas assinaram diversos acordos de cooperação no início de uma viagem de uma semana ao Sudeste Asiático do presidente chinês Xi Jinping, que busca fortalecer as relações comerciais regionais para compensar o impacto das tarifas dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. A BrisaNet tem tudo o que combina com você. Com a Brisa, você garante internet de alta velocidade e os melhores streamings para maratonar filmes e séries. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 99,90 por mês. E o melhor, comece a pagar só daqui a um mês. BrisaNet é mais conexão, mais qualidade e muito mais diversão para toda a família. Acesse brisanet.com.br ou ligue 0800 281 3017. Bora Paraíba!
O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resorts, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. A Eurovia Renault e a Via 1 seminovos chegaram na Paraíba. Venha conhecer os nossos serviços especializados de vendas, pós-venda e acessórios. Fazemos parte do grupo Via 1, com 32 anos de experiência no mercado automobilístico. Estamos localizados em João Pessoa, na Avenida Epitácio Pessoa, e em Cabedelo, na Rua Hortência Helena Amorim Brito. Eurovia, a maior Renault do Nordeste, agora está na Paraíba. Conheça as nossas lojas. Paz no Trânsito começa por você. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, das 9h30 às 12h30. Cabo Branco, João Pessoa. Nos seguintes endereços: Avenida Cabo Branco, Ruas Desportista José Eduardo de Holanda, Edivaldo Bezerra Cavalcante Pinho, José Ramalho Brunet, Maria José Caetano da Silva, Tabelião Antônio Carneiro. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. Voltamos com o CBN Cotidiano, agora são 4h09, começando a segunda hora da nossa programação, nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. A gente segue por aqui até às 5 horas da tarde. Já peço a sua participação no nosso WhatsApp, o 981324088. 981324088. Lembrando que estamos também com transmissão no cbnparaíba.com.br, o nosso site oficial, onde você pode não só nos ouvir, mas também nos assistir todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde no CBN Cotidiano, e também no YouTube. É só digitar lá CBN Paraíba no YouTube, você vai encontrar o nosso canal, a nossa transmissão do CBN Cotidiano, também para nos assistir, para acompanhar a movimentação aqui na bancada. Quem está comigo aqui em frente agora é Everton Corrêa, né, Everton? Para a gente conversar sobre alguns assuntos que estão sendo comentados aqui pelos nossos ouvintes. Tem mensagem do Adalberto, né? Ele mandou um áudio para a gente, vamos ouvir. Boa tarde, equipe CBN. Sobre essa questão salarial, eles estão falando no sentido, um exemplo, uma enfermeira branca recebe mais do que uma enfermeira preta, uma motorista branca recebe mais do que uma motorista preta, uma jornalista branca recebe mais do que uma jornalista preta. É nesse sentido que eles estão falando, porque tem quem não quer nem acreditar algo desse tipo. Pois é, Adalberto, o levantamento que eles fazem é praticamente nesse sentido mesmo, é uma constatação que eles fazem, né? Para quem não sabe, para quem está chegando agora, no início do programa, a gente falou sobre dados do terceiro relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios divulgados pelo governo federal. E aí esses dados mostram que a desigualdade salarial entre homens e mulheres aumentou consideravelmente aqui na Paraíba. E aí, desde a última pesquisa que foi realizada em setembro do ano passado,
essa diferença salarial cresceu em 1,44%. Isso é muita coisa, né? Em um período muito curto de tempo. E aí, naquele período, né, em que a pesquisa foi realizada, os homens ganhavam 15,39% a mais. E agora esse número, essa porcentagem subiu para 16,83% a mais. Né? E aí o nosso ouvinte Adalberto que citou a questão salarial não, a questão racial, né? Que é um fator também que impacta nessa diferença salarial, né? Porque é um dos maiores problemas apontados aí nesse diagnóstico, porque as mulheres negras, isso eu não falo só na realidade da Paraíba, eu falo no Brasil como um todo, elas recebem, em média, R$ 2.864, R$ 2.870 por aí, enquanto as mulheres não negras ganham R$ 4.661. Uma diferença salarial muito alta, né, de mais de 30%. E aí, essa questão, eles fazem justamente uma constatação, né, em relação às profissões, né, eles analisam os cargos e fazem essa comparação salarial e percebem que existe essa diferença gigantesca aí quando inclui o fator racial, o que é muito triste, o que é muito preocupante. Tem participação aqui também do nosso ouvinte, Alessandro Garrido, ele mandou uma foto aqui pra gente, de um copinho, aquele copinho americano, sabe, com café com leite. O café fica mais gostoso, eu acho. Eu também acho. Não é, Everton? Tem gente que tem preconceito. Vai usar copo americano, eu adoro usar copo americano. Eu amo. É a cara de você... eu sou do Campina Grande, né? E lá tem a Feira da Prata. E eu cresci tomando um cafezinho num copo americano ali na Feira da Prata, né? Aos domingos não passa ninguém, tem que andar a pé ali, viu? Pois é, vou até colocar aqui na transmissão a imagem do copinho aqui do nosso ouvinte Alessandro. O copinho americano com um cafezinho com leite. Ele disse que bota o leite porque ele tem gastrite. E aí dá uma aliviada, né? Mais, ele tá falando aqui do café porque hoje é o Dia Mundial do Café. Ah, combina com o quê, hein? Esse cafezinho com leite aí? Deu vontade. Pãozinho assado, bolinho baeta. Eu posso fazer uma lista gigantesca aqui, Everton. Tapioquinha na manteiga. Tiago tá me olhando assim, tapioca. Menino, porque olha, ele viu comendo a tapioca coisa na matéria. Combina com muita coisa, viu, com muita Everton? coisa, com cuscuzinho, no final de tarde, início de noite. Pois é. E a gente fala sobre esse assunto daqui a pouco também, né? Everton Diogo Pinheiro tá por ali preparando esse material, que hoje é o Dia Mundial do Café. E a gente vai falar sobre essa relação afetiva, né? Do café... enfim. Ele vai chegar com a caneca de café aqui pra gente também? Eu espero, porque o meu já esfriou aqui. Tem um restinho, eu falando, esqueci de tomar o café. Ele todo traz esfriou. o dele e ainda compartilha aqui. Ele tá lá, na redação. Pois é, a gente espera, né? Que ele vinha falar de café com um cafezinho na mão. E tem participação aqui também, Everton, do nosso ouvinte George, né? Ele tá falando sobre um assunto que a gente falou lá no início, porque... Nosso ouvinte Soares, né, foi ele que começou aqui com essa discussão, ele está no trânsito aqui de João Pessoa e ele mandou um vídeo para a gente mostrando cavalos carregando carroças bem pesadas, né, e sendo chicoteados ali para correr, enfim, no asfalto. Aquela situação assim bem preocupante quando a gente fala sobre a pauta do bem-estar animal e quando a gente fala também sobre a necessidade, né, desses trabalhadores. Existe uma lei que proíbe, inclusive, que os animais de tração, né, tenham essa finalidade, sejam usados como para carregar carroças, enfim, ainda mais em asfalto também não pode, né, porque as patas, né, não são apropriadas para andar nesses espaços, nesses locais. Tem toda a questão de maus tratos contra esses animais. E aí o ouvinte George está falando aqui que diariamente vê carroças com cavalos sendo maltratados, inclusive. A gente percebe que, de fato, isso aumentou muito. E hoje, Everton, você estava aí na correria pela manhã, né, fazendo as reportagens para a TV Cabo Branco, você flagrou uma situação que não é de carroça, mas que tem tudo a ver, né? Tudo a ver que é quando um problema puxa o outro numa cidade. Eu estava lá em Bahia, mais precisamente no Mário Andreasa, naquela região. Quando você está vindo de Campina Grande para João Pessoa, você passa por Bahia, tem as concessionárias do lado direito. Sim. De quem parte ali para aquela região do Mário Andreasa. A gente estava fazendo uma matéria sobre comunidade, falando sobre falta de calçamento, quando de repente a gente viu uma mula, né? Que é, enfim, a gente percebeu, olha só, a imagem, quem está na transmissão vai poder perceber, com uma lata de tinta, ela prendeu a pata traseira direita numa lata de tinta. Essa imagem dá muita pena. Nossa, eu fiquei muito triste quando eu vi essa imagem. Estava sofrendo muito. E assim, a gente viu ela tentando subir uma rua, não conseguia, sentava.
vinha tentando continuar passeando ali, andando ali, inclusive com outros cavalos e tal, e não conseguia acompanhar os outros. Imagina porque a dor que ela estava com essa dor, né? Para quem está só nos ouvindo, Everton, a gente está mostrando aqui na transmissão essa imagem que você fez hoje pela manhã, que é a mula deitadinha, e aí na pata traseira dela tem uma lata de tinta que provavelmente ela pisou ali, encaixou na patinha dela e, enfim, alguém precisa tirar, né? Ela precisa de ajuda. E a gente até pensou em tirar, tentamos, só que ela estava já com muita dor, estava arisca, e aí, por não reconhecer nossa equipe, ela acabou não deixando a gente chegar perto. Também tem aquela questão de retirar com segurança para não machucar mais o animal, a gente pensou nisso, né? Então nós não conseguimos, mas no momento no JPB1 a gente ficou alertando a Secretaria do Meio Ambiente. Depois, algumas pessoas que se apresentaram como tutoras chegaram e foram bem rudes, inclusive com a equipe, não quiseram conversa com a gente, pediram para não filmar, praticamente ordenaram e saíram com ela, né? O nome dela é Princesa, inclusive. E aí saíram meio que obrigando o animal a correr com essa lata no pé, mas não retiraram a lata no momento em que a gente estava por lá. Ali para... Exatamente. Olha, essa de situação... partir do coração isso aí, viu? É muito triste, né? Isso é uma das situações, assim, que a gente vê, você tá aí todos os dias circulando nas ruas, né? Em vários bairros aqui de João Pessoa, e você viu essa situação. Tomara, né? Porque a imagem foi transmitida para todo o estado, né? No JPB1. Tomara que, enfim, algum órgão responsável, alguém tenha feito alguma coisa sobre isso. A gente espera muito que sim. Mas é apenas uma das situações, né, Everton? São várias situações desse tipo, né? Aqui em João Pessoa, na região metropolitana, enfim. E quando eu digo que um problema puxa outro, eu estou falando do acúmulo de lixo, porque eu fui atrás de resolver um problema, atrás de mostrar um problema. Sim. E por conta desse acúmulo do lixo, que acontece muitas vezes isso com os animais, né? O lixo está lá, não está sendo recolhido, o animal não tem culpa nem noção, colocou a patinha ali na lata e ficou daquele jeito. Tadinho. E até, Everton, você falou sobre essa questão, isso traz um outro alerta também, que a gente até já falou sobre isso aqui também no CBN Cotidiano, que tem tudo a ver com o descarte de lixo. Primeiro que esse lixo aí que você viu foi o descarte totalmente irregular, né? Estava onde não deveria estar. Mas quando a gente fala sobre o descarte no lixo comum mesmo, né? Quando essa questão das latas, a orientação é que elas sejam amassadas, sempre amassadas no meio, né? Essas latas de milho, enfim, de molho, elas sejam amassadas ali, no caso dessas são mais duras, né? Elas precisam ser tapadas mesmo. Mas latinhas de refrigerante, por exemplo, para que elas sejam sempre amassadas no meio. Porque muitos animais rasgam o lixo e acabam machucando o focinho. Você viu essa situação da pata, mas tem situação também de animais que ficam com o focinho preso nessas latas. Então é uma coisa assim, enfim, que de certa forma é uma realidade muito triste, eles estão ali rasgando o lixo, né, enfim, mas é uma forma da gente ajudar, de certa forma, para que empatia, né? Pois para que esse tipo de acidente não aconteça, né, Everton? Infelizmente, a gente torce para que a situação dessa mula tenha sido resolvida, né? Pelo menos essa lata tenha saído ali, tenha sido retirada. Obrigada, viu, Everton, pela participação. Também. Agora são 4h20. Cotidiano Econômico, com Cássio Bezarria. Uma pesquisa divulgada pela Datafolha mostra que 58% dos brasileiros, ou seja, a maioria da população, passou a reduzir a quantidade de alimentos que costuma comprar. Entre os mais pobres, com renda familiar de até 2 salários mínimos, o impacto é ainda maior. 67% afirmam ter cortado os gastos com comida. Inflação é o nosso tema de hoje com Cássio Bezarria. Cássio, já começa se perguntando o que é que esse levantamento revela sobre a situação econômica das famílias brasileiras atualmente. Boa tarde para você. Oi, Mayara, boa tarde, tudo bem contigo? Tudo certo, Cássio, com você. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, que então, ótimo. Mayara, muito obrigado. Então, Mayara, veja só, períodos de alta inflação, eles promovem esse tipo de mudança, tanto nos hábitos de consumo, né, as pessoas com renda fixa, né, o que pouco muda ao longo do tempo, faz com que esse aumento nos preços, faz com que elas mudem os seus hábitos de consumo, substituindo marcas já conhecidas por outras marcas não tão conhecidas.
diminuem quantidades ou até mesmo deixam de consumir. O principal problema da inflação é justamente essa perda do poder de compra das famílias, e aquelas famílias mais pobres acabam sendo mais penalizadas do que aquelas famílias com alta renda. Pois é, entre as famílias com renda de até 2 salários mínimos, esse percentual aí sobe para 67%, né, o que é bem preocupante. Por que é que os mais pobres são os mais afetados pela inflação, Cássio? É porque, veja só, Mayara, imagine uma pessoa que recebe um salário mínimo, né? 40% do salário mínimo ele é destinado para a cesta básica. Então, resta 60% de um salário mínimo, que já não é muita coisa, para vestuário, transporte, aluguel, entre outras coisas. Então, as famílias mais pobres, elas não têm alternativa de proteção de renda. Ela não consegue, por exemplo, se capitalizar dentro de um cenário de inflação, adquirindo títulos públicos, realizando investimentos. Então, a inflação acaba aumentando as desigualdades sociais, ou esse ato entre mais pobres e mais ricos no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. E alimentos básicos, né, tem pesado aí mais no bolso do consumidor. Existe alguma perspectiva de melhora nos preços, isso a curto prazo, né? O que as pessoas querem saber disso com urgência. Então, 2024, nós já fechamos o ano com a inflação acima da meta, né? E 2025, quando a gente olha em termos de perspectivas, é que a gente continue com a inflação em alta. A inflação acumulada 12 meses para hoje, ela está em 5,48%, ou seja, acima da meta ali, ou próximo do teto da meta, né? Então, há uma perspectiva, sim, de fechar 2025 com inflação acima da meta, e aí tem um remédio amargo que é utilizado pelo Banco Central, que é o de juros altos também. Cássio, e o que é que pode ser feito, né, tanto pelo governo quanto pela sociedade, enfim, para amenizar os impactos da inflação no prato do brasileiro? As alternativas são poucas, né, Mayara? Essa da substituição de marcas é uma dessas alternativas. A busca ou realização de pesquisas, hoje já existem aplicativos que podem ajudar as famílias a fazerem melhores escolhas. Obviamente que o custo de transporte, o deslocamento também deve ser levado em consideração, mas essas são as alternativas, né? E para quem puder também, tiver alguma renda extra, tentar se capitalizar dentro desse cenário de inflação. Títulos públicos indexados à inflação pode ser uma alternativa para tentar aumentar a renda. Tá certo, Cássio Bezarria, obrigada pelas informações. Até a outra semana, né? Segunda que vem é feriado, até a outra semana. Se Deus quiser, Mayara, um forte abraço. Um abraço, boa semana para você. Agora são 4h24, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. O amor do paraibano pelo café é outra coisa, né? Se desse pra medir, a caneca ia transbordar. Poderoso, ele reúne pessoas especiais. E pra saber que o café tá pronto, não precisa nem falar, porque o aroma gostoso pelo ar já entrega que é o momento de saborear. Afinal, do campo à mesa, o café é a bebida que une a Paraíba todinha. Uma homenagem. Café São Brás, o café que mexe com você. Bora Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resorts, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba. Sorria e viva de frente, com um sorriso que sempre sonhou. Para o Unique, implantes dentários de qualidade, os melhores especialistas que você encontrou. Para o Unique, atendimento especial, infraestrutura sem igual, aqui o bem-estar é essencial. Para o Unique, uma clínica completa, a melhor que já se viu. Oral Unique é referência no Brasil. Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. 981237030. Sonha com um sedã, com designer e tecnologia japonesa? Então faz a escolha certa. Vem para Alto Oriente Nissan.
Nissan Versa exclusive com supervalorização do usado de até R$15 mil, taxa zero e a primeira parcela só em 90 dias. Ou incrível Nissan Sentra Advance, com bônus de até R$20 mil, taxa zero em 24 vezes e só comece a pagar em 3 meses. Auto Oriente Nissan, a melhor Nissan do Brasil. Telefone 83-3340-0414. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Minuto do Professor. A Associação dos Docentes da UEPB, a ADUEPB, solicitou do Governo do Estado a retomada das negociações sobre o pagamento da dívida do retroativo das progressões de carreira da categoria. A última reunião sobre o tema ocorreu no dia 3 de outubro de 2024. O sindicato aguarda o agendamento de uma nova reunião com a Procuradoria-Geral do Estado e as Secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Em 2024, o governo apresentou uma proposta de acordo que previa um deságio de 40% e o parcelamento em 42 meses. As professoras e os professores rejeitaram qualquer deságio e querem o pagamento atualizado até o encerramento da gestão de João Azevedo. Uma mensagem da ADUEPB. CBN Cotidiano. Agora são 4h27. A rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, que é responsável por ligar os bairros dos Bancários e Portal do Sol, foi liberada na manhã de hoje aqui em João Pessoa, após passar quase 3 meses interditada devido ao risco de deslizamento provocado pelas chuvas. A rua, que estava cedendo por causa da intensidade das chuvas, teve a pavimentação, a sinalização, calçada e guardas metálicas reconstruídas pelo Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba. E aí a obra no local ainda não foi totalmente concluída, mas a rua já foi aberta para o tráfego de veículos. A construção de um bueiro está sendo feita para melhorar o escoamento da água da rua, ali em casos de chuvas, o inverno está aí por vir, além de um aterro para afirmar a estrutura da região. Agora são 4h28, intervalo e na sequência, repórter CBN. CBN Cotidiano. Já reparou como os ônibus de João Pessoa estão cada vez melhores? Já chegaram mais ônibus 0 km e neste ano serão 60 novos ônibus nas ruas, incluindo mais geladinhos. Mais conforto, segurança e modernidade. João Pessoa tem a 3ª frota de ônibus mais nova do Nordeste e o compromisso com a mobilidade só cresce. Mais investimento, mais qualidade no seu trajeto. Cintur JP, compromisso com a mobilidade. Era uma vez um mundo fantástico, cheio de surpresas e reviravoltas. O personagem principal dessa aventura é você. A vida também é cheia de surpresas. Mas com seguro de vida e Catu, você vive todas elas com mais proteção. E Catu Seguros, para todos os capítulos da sua história. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci. Tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, criticou a possibilidade de uma reforma administrativa com base em uma PEC. Ela defendeu que a avaliação de desempenho de servidores públicos pode ser feita sem a necessidade de mudança na Constituição. Segundo a chefe da pasta, a modernização do Estado brasileiro deve ser contínua e não pode ser comparada, por exemplo, com a reforma tributária, que vai se manter ao longo do tempo. As declarações foram dadas durante uma aula magna na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O resultado final do concurso dos Correios foi divulgado. A lista de aprovados está disponível no site da empresa. Com isso, a estatal pode iniciar as convocações e contratações. O processo seletivo vai preencher 3.511 vagas imediatas em todos os estados brasileiros. Os salários iniciais são de até R$ 6.800. Mais de 1 milhão de pessoas participaram do concurso. Japão e Singapura concordaram em entrar numa cooperação estreita para contornar as tensões desencadeadas pela política tarifária do presidente americano Donald Trump. Os países chegaram a essa conclusão após uma reunião em que os líderes das nações debateram consequências das taxas impostas por Trump e da retaliação chinesa para a economia global. Os dois reforçaram a importância do diálogo com governos aliados. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o protecionismo não está levando o mundo a nenhum lugar e que não haverá vencedor nesse conflito comercial. Ele deu a declaração antes de embarcar para uma viagem ao sudeste da Ásia. As ações de empresas de tecnologia subiram de madrugada nas bolsas asiáticas e nos índices Nasdaq, após Trump anunciar uma pausa das tarifas para celulares, computadores e outros eletrônicos de consumo. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O dia da prova de medicina da FAMENE está chegando. Será no dia 26 de abril. Você escolherá pela excelência. A FAMENE conta com um hospital conveniado exclusivo, o HNE, 2 complexos próprios de saúde e um hospital de simulação dentro do próprio campus, com tecnologia de ponta para o ensino médico. Além disso, possui alto desempenho no ENAD, MEC, Guia do Estudante e SAEME, sendo o maior complexo de ensino médico da Paraíba. Agora é com você. Inscreva-se em famene.com.br. Bora, Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos. Resorts, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. CBN Cotidiano. 4h35, segunda-feira, 14 de abril de 2025, Dia Mundial do Café. É isso. Seja para começar o dia, para reunir os amigos numa pausa ali no meio da tarde, na visita à casa da avó. Essa eu sinto falta, essa parte eu sinto muita falta. No sítio, em compromissos mais sérios, como reuniões de negócios, ele está lá, né? O café. E aproveitando que a gente está no dia do café, você ouvinte, diz pra gente, café para você combina com o quê, hein? Inclusive, a essa hora eu vi o CBN Cotidiano tomando um cafezinho, é tudo, né, Diogo? Tudo de bom. É maravilha, né? Você também é do café, Diogo? Eu percebo que sim, na verdade, né? Então, o meu parâmetro é o seguinte, vocês que vão dizer se eu sou do café ou não, porque eu sou daqueles que janta tomando café. Se eu seja fizer no isso, eu não inverno durmo. ou verão, em qualquer estação,
É uma sopa e uma xicarazinha de café. Uma cumbuca de sopa. Né? Exatamente, que combina com tudo. Se eu fizer isso, eu não durmo, acredita? Então, eu comecei a ter mais problemas de sono. Aí o que é que eu fiz? Eu reduzi. Agora eu tomo meu cafezinho à tarde aqui, junto com vocês, na redação, fazendo as pautas do dia, interagindo, fazendo as pautas do dia. E depois só amanhã. Só, como diria a música, né? Só amanhã de manhã. Pois é, nosso ouvinte aqui, Wagner, ele mandou acabei de chegar na padaria, ele mandou uma xicrinha de café, uma torta e um sanduíche. Nossa, tá bem demais. Achei chique, tá gostei, bem demais, seu Wagner. Muito bom. E aí existem coisas que são indispensáveis para muita gente, né? Uma delas é uma boa refeição logo cedo, de manhã, bem calma, com a família reunida. E, claro, um bom café para acompanhar. Porque quando a gente fala de café, a gente lembra logo do café da manhã, inclusive pela relação com o nome, né, da refeição. A gente lembra logo do café da manhã. E é assim também no caso do arquiteto Rafael Crispim. Café para ele é como um ritual. Ele já começa já começa amanhã com a xícara do lado. Já vem de uma cultura, né, que meus pais faziam isso, né? Café da manhã para mim sempre foi na mesa com a família toda reunida. Não tinha esse negócio de vou pegar meu prato aqui e vou assistir na frente da televisão, né? Eu tenho que correr aqui que eu já estou atrasado para ir pro trabalho. Não, a gente sempre tomava café na mesa, sempre era mesa posta com todas as comidas que tinha disponível, né? A gente tomava café tranquilo e sempre foi isso. Então eu já tive essa criação familiar e aí agora que eu já casei, já tenho minha casa, então eu consegui continuar, né? Diogo, o nosso ouvinte aqui, Matheus, ele acabou de mandar um vídeo pra gente, vou colocar aqui para quem tá acompanhando a gente na transmissão. Ó. Bolinho Baeta com... Aí fica difícil, né, Matheus? Complicadíssima a vida do CBN no cotidiano, viu? Aceita uma fatia desse bolo, Matheus. Manda pra cá, Matheus. Mas é como a gente tava falando, é um horário propício, né? Essa é a horinha do cafezinho. Né? Escutando o CBN cotidiano, as notícias e tomando um cafezinho, comendo um bolinho, é maravilhoso. O Bruno mandou mensagem pra gente também aqui, de Bahia. Ele mandou uma imagem aqui, uma foto da transmissão. Ele está acompanhando a transmissão no site do cbnparaíba.com.br com a sua foto, inclusive. Olha que, tá maravilha! Falando. E ele falando aqui, café combina com bolo, não tem jeito. É verdade. Combina com tanta coisa, né? Com mas com bolo, bolinho com cuscuz, com tudo de bom que tem, café combina, com certeza. Essa bebida é tão conhecida, tão querida, assim, que está presente na mesa da maioria das pessoas, né? A gente não pode ignorar que tem gente que não gosta de tomar café também pela cafeína, por alguns efeitos, mas ela está tão presente na mesa das pessoas que, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, o consumo de café registrou um aumento em 2024. Foram mais de 21 milhões de sacas, 21 milhões de sacas no ano passado, que foram consumidas pela população brasileira. E aí o Nordeste, nesse índice, é o segundo maior consumidor do Brasil, perdendo só para o Sudeste. Mas está ali no topo também no pódio de consumo de café. E além do consumo, o café tem uma relação afetiva com a nossa vida, obviamente. Quem não tem uma lembrança da casa da mãe ou da avó quando sente o cheirinho de café? Total. De café pronto. Cafezinho com bolo de milho que minha avó fazia. E é diferente, né? O café de vó é diferente. É diferente. A minha lembrança, por isso que eu digo que eu tomo café no jantar, porque a minha lembrança de café é no jantar, porque a minha avó fazia lá o cuscuz, fazia uma sopa, fazia o jantar, de repente tava o cheiro de café pela casa, que era só... É perfume, tudo né, Diogo? acompanhado com um bom café, um perfume, e um perfume da memória. E isso, claro que a ciência explica. Tomar café ou até sentir o cheiro da bebida pode ajudar também a melhorar a memória, tá? Quem explica é o neurologista Fernando Nobre. Eu costumo dizer que a nossa memória é como se fosse uma biblioteca, em que para a gente acessar essa biblioteca, acessar essa memória, tem todo um trabalho. Ir à biblioteca, procurar o setor específico, procurar um livro, para daí sim ter acesso à memória. No olfato não, é como se fosse um atalho. É como se eu tivesse um bibliotecário que pega na minha mão e leva até a memória específica. É super importante tomar uma certa dose de café diária para estimular, para desenvolver o cérebro. O café é excelente. O paladar e o olfato do café eles são excelentes. E aí, apesar dos benefícios, o consumo tem que ser com cautela. Pessoas com ansiedade, pressão alta, problemas cardíacos podem ser mais sensíveis aos efeitos da cafeína. Mas, claro que com moderação,
todo mundo consegue aproveitar tudo de bom que o café pode oferecer, seja para o organismo ou também para a convivência. Afinal, um bom momento é quando a gente para, inclusive é um momento sagrado aqui na nossa redação, quando a gente para ir todo mundo buscar um cafezinho, a gente para uns minutinhos ali para confraternizar, para conversar com as pessoas, socializar. Né? É sempre um momento maravilhoso quando a gente se reúne para tomar café. É bom demais, Diogo. Já a gente faz isso, né? Com certeza. Você já tomou seu cafezinho hoje? Tomei, esfriou aqui, inclusive. Ó. Maravilha, a gente esquenta, não tem problema. Pronto, a gente coloca no micro-ondas. E dá tudo certo. Obrigada, Diogo, pela participação. Gente. Até mais. Agora são 4 horas e 41 minutos, a gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho. Precisa pôr tudo a ferver também, como se põe lá no Brasil. Tem de ser forte como bem que a CBN Cotidiano. Você sonhou em ter seu próprio negócio, mas hoje se sente refém dele. Falta direcionamento certo, processos organizados e um time de alta performance. Na Trilha Consultoria, guiaremos na reestruturação da sua empresa. Neste mês estamos oferecendo um diagnóstico gratuito. Envie uma mensagem para 83991996641 ou pelo site trilha.com com 2 i's. Aumente seus resultados e alcance sua liberdade. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza e sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninasal. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 31421915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. Ir ao cinema ficou ainda mais emocionante. Chegou o Clube Cinépolis, um programa de fidelidade que transforma cada real gasto em benefícios exclusivos. Cadastre-se grátis no novo Clube Cinépolis e compre sem fila, com o mesmo preço da bilheteria. Ganhe 5% de cashback e acumule pontos para trocar por ingressos, pipoca, combos e muito mais. Só no Clube Cinépolis você aproveita descontos especiais. Não perca tempo. Acesse agora cinépolis.com.br ou baixe nosso aplicativo e faça parte do Clube Cinépolis. Cinépolis, você nunca viu um cinema assim. Bem Saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de R$ 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. CBN Cotidiano. 4 horas e 45 minutos. Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira. A maioria das empresas já entendeu que o marketing se tornou cada vez mais importante, tanto para o fortalecimento da marca, seja de produtos empresa, ou mesmo da marca profissional. Só que ainda é comum
que certos pecados sejam cometidos, pois fazer marketing exige conhecimento, né? Exige muito conhecimento em muitos detalhes. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Boa tarde, Maíra. Exatamente, isso mesmo. Pois é, começa se perguntando, né, quais são e como se caracterizam na prática cada pecado capital, digamos assim, do marketing. Bora lá, porque esse tema ele é bem curioso, né? Sim. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é o pecado? O pecado, de maneira religiosa, né, resumindo até, é tudo aquilo que faz mal para você e desagrada a Deus. O que é um pecado capital no marketing especificamente, ou um pecado empresarial ou dentro do processo de gestão mercadológico? É tudo aquilo que desagrada o cliente, o mercado, e faz mal para a empresa. Que faz com que a empresa perda dinheiro e oportunidades. Então, tudo que é erro que faz com que isso aconteça é pecado. Então, quais são os pecados, né, capitais? A gente tem aí a gula, a gente tem aí a avareza, a inveja, a luxúria, a ira, a gente tem também o orgulho e a preguiça. Então, quando o profissional de marketing, ou o gestor, ou a empresa comete esse tipo de pecado, ele acaba caindo exatamente num processo de condenação mercadológico. E aí acaba perdendo dinheiro e oportunidade. Então, a gula, bora lá, a gula. A gula, ela acontece, caracteriza, Maíra, quando aquele profissional, aquela empresa, ela quer atender todo tipo de cliente. Sim. Ela não define o seu perfil de cliente nicho, ideal. Né, não define. Ela nicho. quer vender por vender e ganhar por ganhar. Sim. Ela quer pegar tudo. E aí não fica especializada em nada, né? Não vira referência em nenhum nicho, digamos assim. E não sendo referência, quebra. Tem problema. Vai para falência, porque as empresas que ficam no mercado são aquelas que se destacam pela referência no que ela é. No atendimento, na excelência e daí por diante. A avareza é um que a gente até comentou agora há pouco, né? Se caracteriza por investir pouco e querer ganhar muito. Então, muitos profissionais, aí, gestores e donos de empresa, eles querem que esteja feito o marketing e geralmente eles contratam, eu vejo isso muito na mentoria, eles contratam o sobrinho. Não tenho nada contra o sobrinho, mas muitas vezes é uma pessoa que não conhece. Não, tem um sobrinho meu que faz. Essa frase é um clássico, né? Um irmão meu que faz, eu vou pedir para ele fazer. Exato. E aí não entende que tem que ser uma pessoa que entenda. Se é um sobrinho que entende, ok. Mas geralmente eles fazem isso porque não querem pagar pelo profissional em relação à sua competência em si. E aí eles não entendem que precisam entender que marketing não é despesa ou custo. Marketing é sempre investimento. É investimento. E é muito comum, Fábio, desculpa te interromper, mas é muito comum também a empresa fechar um serviço com uma agência de marketing, com um profissional especialista e tudo mais. Aí descobre que o sobrinho faz, passa a demanda para o sobrinho, vou cancelar os serviços com vocês porque meu sobrinho faz. Só que aí o sobrinho fica fazendo, só que essa empresa, o responsável, fica consultando a agência para tirar dúvidas, né? Sem entender que aquilo é o trabalho da pessoa e que o profissional ficar ajudando ali, ajudando entre aspas, se caracteriza como um tipo de consultoria. Exato. E acha normal que isso aconteça, como se a pessoa tivesse a obrigação de prestar essa consultoria de forma gratuita. Exato, né? Fica utilizando ali o capital intelectual, né? Ou o que a gente chama no mercado de smart money, ou seja, o dinheiro voltado à parte da inteligência. Então, sim, acontece muito isso daí. Um outro pecado em si, que é um pecado capital também de um marketing, né, quando acontece, é sempre copiar o concorrente, ou seja, a inveja, copiar por copiar. O concorrente faz uma coisa, vai lá e faz igual. Mas, sabe, eu não posso fazer... Né? Não, sem estratégia, copiar mesmo. O concorrente fez, eu vou fazer, a inveja mesmo. O que é que pode ser feito? Eu devo acompanhar o concorrente? Sim. Eu devo modelar, se inspirar? Sim. Agora, copiar por copiar, não. Então, o invejoso só faz isso porque, mais uma vez, eu vou repetir, ele não tem o PCI, o perfil de cliente ideal. Então, o invejoso sempre fica triste aí pelo que o outro tem. Então, ele está sempre olhando e fica, puxa, ele está melhor do que eu, ou ele tem mais do que eu, vamos fazer igual. Na verdade, não é bom. Né? A luxúria está ligado àquele que tem em si, que ter muito cliente é o que importa. É vender muito. Então, eu tenho que vender muito, vender muito, vender muito. Ou até mesmo quando faz alguma campanha, quando você falou da questão do marketing digital, ele está muito mais preocupado com os likes do que com o processo, com o objetivo, que é captar o cliente, que é engajar o cliente para ter lá um call to action, para ter uma ação específica do cliente. Ele geralmente pede, eu quero mais seguidores. Exato. Né? Assim, exato. Número não significa nada, porque às vezes uma quantidade gigante ali de seguidores não são o público, essas pessoas não estão dentro do público-alvo daquela nicho, daquela empresa, né? Exato. Aí diz, não, mas meu produto é para todo mundo. Aí eu sempre digo, mas o seu produto, mesmo sendo para todo mundo, não quer dizer que todo mundo é para o seu produto. Sim. Então, muitos chegam, por exemplo, e dizem, faz uma publicidade para mim, alguns posts, aí a pessoa coloca lá o post bem profissional, mas faz assim, coloca um cachorrinho aqui, coloca um gatinho ali, faz assim. Por quê? Porque está preocupado com o jeito dela, ou seja, se satisfazer, com o luxo dela especificamente. Gosto pessoal, né? Exatamente. E quem faz esse tipo de processo em si,
está sempre com caixa gerado, porque confunde muito o CPF com o CNPJ. Está muito mais acostumado a pegar o dinheiro da empresa e gastar com ela própria em termos de questões pessoais. O outro pecado em si é a ira, que é a falta de paciência por esperar o tempo dos resultados. Ou seja, em marketing, como você sabe, você é profissional do marketing também, existe um tempo para o resultado. Sim, então, é uma construção, né, Fábio? Então, a não paciência em esperar os resultados é exatamente o pecado da ira, porque está sempre aí sem paciência. Tem aquele que é o orgulho, que todo mundo sabe que esse daqui é um dos piores, e eu estive até estudando a respeito, é o pai de todos os outros pecados aí, inclusive aqui o representante dele é o próprio diabo em si, e é a síndrome do sabe tudo. É aquela pessoa que você vai dar uma ideia, que você leva, ela te contrata, ela te pede para você fazer, ou pede um profissional para fazer, e ela não quer daquele jeito, ela quer do jeito dela. Ela sabe tudo. E quando alguém difere dela na opinião, é porque essa pessoa provavelmente está com inveja dela, ou porque não entende, ou porque realmente não sabe. E o sétimo pecado é exatamente a preguiça, que é o sempre deixar para depois o que pode ser feito da melhor maneira. Quer sempre usar uma peça antiga, ou quer sempre usar um plano que passou. Porque diz, olha, mas há 5 anos deu certo, por que não dá certo agora? Então, esses 7 pecados capitais aplicados ao marketing, a gente resumiu aqui, mas se alguém aí, algum ouvinte se viu em algum deles, corra disso daí. Corra léguas de distância. Exatamente, não é bom. Fábio Ferreira, obrigada. Até a outra semana. Segunda-feira é feriado. Até a outra semana, Carla Visano vai estar de volta por aqui. Obrigada, viu, Fábio? Obrigadão. Agora são 4h52. A gente vai para o último intervalo, volta daqui a pouquinho. Hoje ainda tem a coluna Tá na Moda, com a Adriana. CBN Cotidiano. O dia da prova de medicina da FAMENE está chegando. Será no dia 26 de abril. Você escolherá pela excelência. A FAMENE conta com um hospital conveniado exclusivo, o HNE, 2 complexos próprios de saúde e um hospital de simulação dentro do próprio campus, com tecnologia de ponta para o ensino médico. Além disso, possui alto desempenho no ENAD, MEC, Guia do Estudante e SAEME, sendo o maior complexo de ensino médico da Paraíba. Agora é com você. Inscreva-se em famene.com.br. Alegre, doce, companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar. Um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. Bem Saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de R$ 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Sorria e viva de frente, com um sorriso que sempre sonhou. Para a Unique, implantes dentários de qualidade, os melhores especialistas que você encontrou. Para a Unique, especial, infraestrutura sem igual, aqui o bem-estar é essencial. Para a Unique, uma clínica completa, a melhor que já se viu. Oral Unique é referência no Brasil. Para a Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. 981237030. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, das 9h30 às 14h30. AKU de AKU, nos seguintes endereços: localidade Ponta de Coqueiro, ruas Coriolano de Almeida Campos, Simplício Tavares, Sítios da Cruz, Santa Rita. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Cotidiano. 4h55.
Tá na moda, com Adriana Cavalcante. Adri, a temporalidade, a nova revolução, já começo te perguntando isso assim de cara. Boa tarde para você. Boa tarde, gente. Boa segunda-feira. Uma feliz segunda, começo de semana para todos nós. Eu acredito que sim, viu, Mayara? Sim. Porque no mundo de hoje tem tendência toda hora, tendência que vai, tendência que vem. Agora a gente tá vivendo essa história do boho chique. Até falamos na semana passada do cinto da moda, que são umas formas circulares, assim, que fica aquele bolas, cintão. assim. Você até postou, não foi no seu Instagram? Foi, tudo de babado e tá. Então, todo mundo tá vestindo a mesma roupa. Até memes estão saindo assim, ó, quando chegar no São João vai estar todo mundo desse jeito. Lembra que no ano passado tava todo mundo... Assim, aquele efeito manada, né? Que infelizmente a gente ainda tem que passar por isso. Tava todo mundo de preto, com brilho. Lembra disso? Botas metalizadas. Aí esse ano... Isso foi no do ano passado, das botas metalizadas? Foi na minha cabeça faz tanto tempo. Não, pois é. Aquela bota cowboy metalizada, né? Isso, Ou só metalizada, ou então daquele tipo cowboy, né? Que é o western. Sim. E esse ano é essa coisa do boho chique. Que a gente, se for analisar mesmo, vamos dizer, a base disso tudo nem é boho, nem é chique. Sim. Entendeu? Mas e aí a gente vê nas vitrines, as tendências vão e vêm mais rápido do que o story do Instagram da gente, né? E parece que é um pouco subversivo você apostar em algumas peças que são atemporais. Quais são essas peças? Que vão além do tempo. Sim. Aquela peça que você vai usar toda a vida. Então, se você aposta nisso, você é resistência. Você é contra esse movimento do mercado. Não é que é proibido comprar, nem que a pessoa não pode comprar. Lógico que pode. A gente não pode estar se afundando, vamos dizer assim, em tendências e sem uma identidade, vamos dizer assim. Sem falar na questão financeira, né, Adri? Sem falar na questão comprar uma coisa financeira. ali só porque tá todo mundo usando, tá na moda, mas não vai mais usar depois, né? Jogou dinheiro no lixo ali. Então, é investir em quê? Em qualidade, né? E nas peças que você sabe que você vai usar, que você vai fazer um bom investimento, vamos dizer assim. Sim. Que a gente até já fala muitas vezes aqui nessa coluna, dizendo que o valor que você investe numa peça é muito relativo, né? O que é caro e o que é barato. O caro é o que você compra e você não usa. Sim. Mas se você investe e você usa, quando você divide o valor que você pagou pelo tanto de vezes que você usou e que você ainda irá usar... Já pagou indo e voltando. Já pagou indo e voltando. Então, eu trouxe aqui para o outono e inverno algumas peças, né? Que você pode investir e que aí você vai usar durante muito tempo, né? Um deles é um casaco clássico, seja ele qual for. Pode ser aquele trench coat, né? Que você coloca e ele tem toda uma forma de fechar que vai realmente aquecer. Mas qualquer outro casaco clássico, né? Vamos dizer assim, sem muitos detalhes, de um material bom que você possa investir, ele vai transitar entre o casual e o formal e dá para usar sobre vestidos, sobre calças, jeans, alfaiataria. É uma peça que você vai usar bastante. Outra peça que você usa bastante também agora no outono e inverno é um suéter ou um casaquinho, certo? De linha, vamos dizer assim, que você coloca e você vai se esquentar um pouquinho e aí fica por muito tempo. Até, vamos dizer assim, num clima não frio, mas um clima ameno, você ainda usa sem problema, sem morrer de calor. Sim. Sabe? Como um cardigan. Sim, sim. Inclusive, Adri, o Felipe Nunes, nosso Felipe aqui sim, da sim. CBN, ele está perguntando, as camisas básicas estão caindo no gosto dos homens? Ele está perguntando. Estão caindo no gosto dos homens. Até as lojas têm investido em camisas básicas de boa qualidade, levando em conta a fibra, o algodão. Sim. Tem se falado muito do algodão peruano, que é um algodão de excelente qualidade, que a gente está encontrando agora até em loja de departamento, tanto na seção masculina quanto na seção feminina. E se quem está escutando tiver a oportunidade de ir numa loja e experimentar tocar nesse tipo de peça, vai sentir realmente a diferença. A qualidade, né? Da qualidade. Tem uma durabilidade maior, ela é até um pouco mais friinha quando você veste. É gostosinha de usar, tem uma durabilidade muito boa, sem falar que essas peças básicas, elas combinam muito mais fácil com as outras. Então, são peças-chave no guarda-roupa que você pode usar e você pode incrementar com os acessórios para que ela fique mais elaborada ou não. Sim, entendi. E aí, quais são as outras, Adri, as outras opções?
a bota, né? Outono e inverno já tem que falar de bota. Eu mesmo, não pode cair uma gota de chuva no chão que eu já boto minha bota. Eu gosto do coturninho também, eu sou fã de coturno. Pois é, eu gosto de todo tipo de bota, eu sou fã de bota. Mas as que a gente pode comprar, e assim, é certeiro, é bota de cano médio. Eu trouxe a bota de cano médio, sendo de couro liso ou de camurça. Lembrando que camurça tem que ter um cuidado a mais, por causa de água, tudo, né? Sim. Aí tem as calças em alfaiataria, o calça jeans reta, lavagem escura. Quanto mais escura a lavagem, mais fácil se combinar, né? E assim, você vai poder combinar com outras peças e vai durar mais também. Se ela for rasgada, por exemplo, ela não dura muito. Sim. Aí cachecóis, pashminas, lenços, que são acessórios e que atingem tanto o público masculino quanto o feminino hoje em dia. Então, pois é verdade. É bom até para fazer mala, viu? Vem feriadão por aí, então investe nos acessórios. Ser atemporal é um ato consciente, né, Adri? É um ato consciente. É um ato consciente. Vale a pena, viu? Pois é, a gente vai ficando por aqui, Adri, hoje. A gente teve que correr um pouquinho, porque esse assunto rende demais. Sim. A gente poderia ficar aqui até... Eu ficaria, tranquila. Obrigada, Adri. Eu que agradeço. Boa Páscoa. Obrigada. Agora são 5h02. Os trabalhos técnicos foram de Tiago Nunes e a edição de Everton Correia. Obrigada pela audiência e participação de cada um de vocês. Amanhã a gente está de volta às 3 da tarde com o CBN Cotidiano.